durante esse período, não houve liberdade de expressão, organização ou comunicação. Presta bem atenção aí na leitura, tá? Para vocês não se perderem. A imprensa foi censurada, assim como qualquer manifestação cultural que criticasse o regime. Qualquer crítica ao governo era julgada revolucionária ou subversiva, tá? E, portanto, proibida pelos militares na política. Aqueles que expressassem publicamente seu desacordo, ou seja, sua ideia diferente, estavam sujeitos à prisão e à tortura, que em muitos casos levaram à morte. E também à execução sumária. Qualquer oposição ao regime era considerada fora da lei, embora a própria ditadura fosse ilegítima. Aqui, pessoal, nós lemos o primeiro parágrafo daquele slide que já estão aí com vocês estão acompanhando aí. Vocês podem assistir o vídeo lendo aí esse slide, para vocês entenderem melhor. Então, aqui está falando da ditadura militar, está falando do período onde não havia liberdade de expressão. Professora, o que é expressão? Expressão, pessoal, é vocês não poder falar aquilo que vocês realmente estavam sentindo. No caso, as pessoas que passaram pelo processo de, ditadura militar. Você não podia falar, você não podia expressar seu sentimento, você não podia expressar as angústias, as dores da revolta, que era viver aquele período militar. Tá bom? Então, organização, eles não tinham organização ou comunicação, ou seja, eles não tinham, a imprensa foi censurada, não tinha comunicação. Porque o que é a comunicação? Nós já falamos naquela aula de português que a comunicação é diálogo entre duas pessoas ou mais. Se não tem esse diálogo, se não tem comunicação, então tem imposição. Ou seja, era passado para a sociedade da época, vocês vão fazer isso e acabou. Não adianta ninguém querer falar, não vou fazer, ou então não estou de acordo. Então, pessoal, quem não estava de acordo, infelizmente, era preso, tá? Além de ser preso, eram torturados. E, além de torturados, muitos deles morriam. Ou seja, eles viviam num regime que na época, era considerado ilegítima, porque era inconstitucional aquilo que eles estavam vivendo, aquela situação que eles estavam vivendo. Então, os métodos, agora eu vou para o segundo slide aí, vocês que estão aí com o slide de vocês no telefone. Os métodos violentos que a ditadura empregou para impor foram respaldados por uma Constituição promulgada em 1967 pelo Congresso, que havia sido fechado pelos militares em outubro de 1966 e reconvocado para se reunir extraordinariamente a fim de aprovar a Carta Constitucional.
constitucional. O que eles fizeram, na verdade? O que eles estão falando aqui? Eles, na época, eles perderam a liberdade de expressão, a censura não existia mais, na verdade, não é que não existia. A censura, a própria censura, os próprios direitos das pessoas foram podados, foram censurados, tá? Eles não tinham mais direito de falar aquilo que eles queriam falar ou que eles achavam que era certo, falar para o governo, para as autoridades. Eles não tinham mais essa liberdade para falar e nem para exigir os seus direitos. Eles não tinham esse direito. Vocês entenderam? Eles não tinham o direito de exigir o direito deles. Essa foi uma fase muito difícil, né, para quem passou aí pela ditadura militar. E, inclusive, pessoal, eu estava falando aqui hoje para as minhas meninas da tarde, as minhas alunas, que a nossa ex-presidente Dilma, ela foi presa na época da ditadura militar, foi torturada, ela sofreu, tá, pessoal? Sofreu aí para exigir aí que voltasse, né, os direitos das pessoas, né, os direitos aí que a gente chama hoje de democracia, tá? Democracia, liberdade de expressão, tá bom, pessoal? Eu costumo falar que, na verdade, nós não temos hoje a liberdade de expressão, não é totalmente liberdade, tá, pessoal? Porque a gente tem que falar com as pessoas com muito cuidado, tá, pessoal? Para vocês não terem nenhum problema com as pessoas que vocês estão, de alguma forma, se relacionando, tá bom? Seja político ou seja social, tá bom? Então, aí agora eu vou para o terceiro slide, para o terceiro parágrafo. Os militares não governaram sozinhos. Seus apoiadores constituíram a Aliança Renovadora Nacional, que chamava ARENA, partido do qual participaram muitos dos representantes dos segmentos dominantes de sempre. Oligarquias agrárias, empresários de multinacionais, intelectuais receosos do comunismo e etc. Então, para compor a cena política, os militares permitiram a formação de um partido de oposição moderada, o Movimento Democrático Brasileiro, chamado MDB, que atuava com a ARENA, que era o partido da situação. Tais partidos aceitavam os presidentes, mas somente aqueles previamente escolhidos pelos militares. Ou seja, eles fizeram a política e eles escolhiam, né, aquelas pessoas, no caso, só era aceito aqueles políticos que teriam sido escolhidos pelos militares, tá bom? Então, não é qualquer um que chega lá e vai ser um presidente, vai ser um político, não era assim que funcionava, tá? Os militares teriam que previamente selecionar aquelas pessoas e estar de acordo, tá? Se não tivesse de acordo, não tinha nada feito, tá bom? Aqui diz assim, ó, no finalzinho do slide, diz assim, ó, você sabia? O golpe militar foi chamado de revolução por seus articuladores.
na perspectiva de confundir o povo e a imprensa. Os golpistas não podiam chamar essa medida de golpe, pois daria um tom de ilegalidade ao acontecimento, o que poderia gerar descontentamento popular. Então, em vez disso, os golpistas da ditadura o chamaram de revolução, para parecer que estavam inovando ou mudando de forma radical a arma e armada calma aí, é isso mesmo, e armada revolucionária para parecer uma situação de desenvolvimento expressa pela sociedade em geral. Ou seja, os golpistas da ditadura chamaram esse movimento de revolução, para parecer que estavam inovando ou mudando de forma radical e armada revolucionária, uma situação de descontentamento expressa pela sociedade em geral. A sociedade em geral não estava contente com aquilo, com aquela situação, e aí eles também não podiam dizer claramente que era golpe, então eles optaram por chamar de revolução, tá bom? Então, o golpe de 1964, pessoal, quem vai fazer prova aí, tá? 1964 não pode ser considerado uma revolução, pois com ele não houve nenhuma ruptura na hierarquia social e política do país. Então, o golpe militar garantiu a permanência dos interesses capitalistas e impediu o avanço das reformas sociais no Brasil. No poder permanecia a elite capitalista representada então pelos militares. Então, pessoal, aqui eles não podiam falar assim, foi um golpe, né? Aí eles chamaram de revolução, mas aqui também está dizendo que eles não podiam chamar de revolução porque não foi assim totalmente uma revolução, uma guerra, vamos dizer assim, né? Não teve ruptura na hierarquia social e nem política do país. Tranquilo, amores? O que vocês precisam gravar disso aqui? Vocês precisam gravar, pessoal, o que foi o período da ditadura militar. O período da ditadura militar, ele foi tomado pelos militares nessa época, e eles tinham lá os chefes de Estado. Quem eram esses chefes de Estado da época? Eu vou ler aqui para vocês. Então, os chefes de Estado durante a ditadura foram Humberto Castelo Branco, que ele foi de 1964 até 1967. Aí depois veio Arthur da Costa e Silva, de 67 a 69. Aí veio Emílio Garstazu Médici, 1969 a 1974. Aí veio Ernesto Geisel, que se lê, 1974 a 1979. Bom, João Batista Figueiredo, 1979
1989 a 1985. A ditadura pode ser dividida em 3 momentos. Vamos ler aqui quais foram esses momentos. Bom, o fortalecimento da ditadura, que foi entre 64 e 68, nesse período, as liberdades políticas foram restringidas. Centenas de funcionários públicos, professores e juízes foram demitidos ou aposentados compulsoriamente. E deputados considerados críticos à ditadura, ou seja, não aceitava a ditadura, foram cassados. Por meio de uma sucessão de atos institucionais, um conjunto de decretos que criava normas e determinava as decisões políticas dos militares. Então, aqui, o que ele está dizendo, pessoal? Ele está dizendo o seguinte, que o fortalecimento da ditadura, que foi de 1964 a 1968, nesse período, as liberdades políticas foram restringidas. Tá? Foram restringidas, ou seja, vamos dizer, desse tantinho, tá? Era desse tanto, foi para esse tanto. E o povão? Desse tanto. Desse tanto, tá bom? Então, o que mais que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui nesse segundo parágrafo do outro slide, hein? Não vamos perder aí. Ele está dizendo que os funcionários públicos, professores e juízes, naquela época, foram demitidos ou aposentados. Se a pessoa já estava próxima de aposentar, aposentava. Se não, se fosse jovem, estivesse ali exercendo a sua função, eram demitidos. E aqueles deputados que não concordavam com o sistema da época, eles foram cassados. Ou seja, foram destituídos dos seus cargos e perderam ali o seu trabalho. O auge da repressão se deu a partir do final de 1968. Vocês podem aí acompanhar pelo slide que vocês têm aí. Quando o ato institucional número 5, aí 5 está escrito, suspendeu todos os direitos previstos da Constituição. Nesse período, aumentou muito o número de pessoas perseguidas, torturadas e assassinadas pelo governo militar, pelo simples fato de terem ideias que questionavam esse governo. Ou seja, você não podia falar nada. Você calado, você já estava errado. Você calado já estava errado. Você não pode falar. Você não pode falar, você só tinha que aceitar. Tudo bem? Vamos então agora para o terceiro slide.
terceiro slide, não, terceiro parágrafo do segundo slide, que nós estamos aqui no slide, pessoal, dos chefes de Estado, tá? Para vocês não se perderem aí. Aí tá, vamos lá. O processo de redemocratização política, qualificado pelo regime como uma como uma abertura lenta, gradual e segura, iniciado sob o governo de Ernesto Geisel. Esse processo, pessoal, seguindo as orientações do presidente, oscilou entre a abertura e o fechamento político. Foi em seu governo que o movimento operário ressurgiu no ano de 1977. Antes de terminar seu mandato, Geisel preparou a abertura, acabando com a censura prévia.